que está acontecendo com o mundo? Nessas último mês e meio, todos nós ficamos muito atentos às coisas que temos escutado, lido, visto pela internet, a televisão. Mas o interessante é que nós talvez tenhamos tido acesso a bons jornalistas. Mas os bons jornalistas, mesmo os melhores deles, são capazes apenas de descrever. Aí, em satisfação de mais interesse, nós recorremos aos analistas. Mas os analistas, mesmo os melhores deles, são capazes apenas de supor. E entre uma descrição e uma suposição, a verdade é que quanto ao futuro, nós não temos nenhuma certeza. Talvez alguns deles possam nos apresentar alguma boa explicação imediata, mas nenhum deles pode dar ao que estamos vivendo justificação exata a respeito de todas as coisas. Para podermos compreender o que temos diante de nós, não precisamos nos debruçar sobre os jornais, não precisamos depender de vastas e largas equipes de jornalismo, correspondentes internacionais, analistas econômicos, geopolíticos, de comércio exterior. Nós precisamos de uma fonte só, que é a palavra de Deus. Mas não estou dizendo com isso que assumiremos uma postura alienada, anti-intelectual. Você vai continuar lendo os jornais, mas conforme nós bem sabemos, lendo a partir da perspectiva da Bíblia Sagrada. O que está acontecendo afeta todos nós. Eu sei que, de repente, talvez não fizesse parte do nosso vocabulário imediato palavras como tarifaço, que me parece mais um neologismo da imprensa do que norma culta da língua portuguesa, mas existe, está lá. Não era uma coisa que todos dominávamos, mas agora, por causa da Shopee e da Shein, todo mundo entende um pouquinho de comércio exterior, né, irmão? Nem que seja só para rastear a brusinha, mas você entende. Um pouquinho de balança comercial, todo mundo já está entendendo. Os jornais nos acrescentam muito vocabulário. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, melhor do que uma descrição, nós encontramos uma prescrição. Ao invés de uma redação de jornal tumultuada, muita gente indo de um lado para o outro, conforme, aliás, diz a própria palavra de Deus, né? Haveria correria de um para o outro lado e multiplicação de conhecimento, nós encontramos um homem só. E especialmente eu estou me referindo ao profeta Daniel, porque o capítulo 2 do seu livro é, sem dúvida alguma, um dos mais fundamentais de toda a palavra de Deus. Agora observe bem que eu estou ressaltando a importância do capítulo 2. Eu não estou dizendo que ele é mais inspirado do que os outros. A Bíblia toda é inspirada. Mas o capítulo 2 é de uma relevância e a sua relevância será cada vez maior. É uma profecia conhecida, é uma história conhecida, e conforme nós mais a conhecemos, tanto melhor compreendemos o tempo em que nós estamos vivendo. Então vamos ao capítulo de número 2, muito especialmente nós vamos ler do versículo 31 em diante. Mas antes de chegar no versículo 31, é bom relembrarmos o que acontece nos versículos anteriores, porque a aflição de Nabucodonosor é igual à nossa, tentando compreender as coisas que vê. E de alguma forma, meus irmãos, a discussão entre
Nabucodonosor e os seus sábios me lembra muito as brigas do Chaves e do Kiko. Só se você assistiu. Se você não viu, você não sabe do que eu estou falando. Porque começa assim: me diz o que eu sonhei. Não, me diz você o que você sonhou. Não, me diz você o que eu sonhei. E assim eles vão, que nem o Chaves e o Kiko, né? Quer o sanduíche de presunto? Primeiro me diz se você vai me dar. Então, irmãos, o rei Nabucodonosor, um homem acostumado a ser muito bajulado, adulado, agradado, estes homens não tinham quem lhes dissesse não. Eu me lembro quando leio esse capítulo, mais recentemente, uma lembrança mais recente, de uma viagem que pudemos fazer no ano passado, e lá para os Estados Unidos, e o pastor Terry nos levou para assistir uma peça, não do livro de Daniel, mas da Rainha Esther. E o rei Assuero, retratado naquela peça, naquele teatro, era um bebezão adulto, né? O camarada pedia, dizia, batia o pé no chão e todo mundo: pois não, meu rei, pois não, meu senhor, agora mesmo, majestade. Esses homens eram assim. Mas mesmo gente mimada, como é o caso de Nabucodonosor, seus descendentes, Assuero, que depois no governo persa sucedeu a Babilônia, sabia que até pro puxa-saquismo tem um limite. E na hora que ele viu o que não entendeu, não se contentou com as palavras agradáveis e lisonjeiras dos seus sábios. Ele queria a verdade. Daniel foi dar-lhe a verdade. No versículo 31, a palavra de Deus nos conta: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era grande, e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, seu peito, seus braços de prata, o seu ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, que feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar para nenhum deles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez em grande monte e encheu toda a terra. Isso aí é o que nós estamos vivendo. E não só hoje, mas desde os tempos do profeta Daniel. É claro que não vamos aqui fazer uma exposição longa, exaustiva dessa estátua, mas nós temos entre nós professores, alunos da ETAD e trabalhadores da ETAD. Então, meu irmão, você precisa saber, e talvez saiba, cada parte dessa estátua é um reino que se tem sucedido e acontecido desde os tempos em que Nabucodonosor teve esse sonho. Muito brevemente, só para esboçar na sua cabeça. Na cabeça de ouro estava a própria Babilônia. No peito e nos braços de prata, o império que a sucedeu, que era a Média Pérsia. No seu ventre, que era de bronze, estava representada a Grécia e a Macedônia. Nós acabamos falando de ambas como se Grécia e Macedônia fossem uma coisa só, mas não era uma unidade política. Quem os juntou num reino só foi Alexandre o Grande. As pernas de ferro dessa estátua era o Império Romano. E lá nos pés, de barro e de ferro, Deus dá a Daniel, e Daniel explica a Nabucodonosor, não estava um reino, mas um conjunto de nações que se dão pela semente humana, isto é, pelo casamento, mas não formam uma nação só. São reinos que estão fragilmente unidos, tanto é que é bem aí o ponto mais frágil dessa estátua, em que esta rocha, que é o próprio Senhor Jesus, esmiuça a sustentação da estátua. E agora veja o que diz a palavra do Senhor no que acabamos de ler: não se achou lugar para
algum deles, nenhum deles. Da Babilônia até estas nações que se unem pela semente, pelo casamento, e que são a Europa. Não se achou lugar para nenhum. De repente, você abre o jornal e encontra lá um negócio que você só viu no livro do Êxodo: o Mar Vermelho. Para algumas pessoas foi até surpresa. Gente, eu pensei que o Mar Vermelho tinha acabado. Existe ainda? Existe. E os Estados Unidos estacionaram 2 porta-aviões nucleares lá. Porque do outro lado daquela terra, do outro lado daquelas águas, daqueles 2 golfos que formam o Mar Vermelho, ainda existe o Irã, que é a Pérsia, que está aqui nessa profecia, que é vizinha da cabeça de ouro, o Iraque, que é a Babilônia, e está aqui nessa profecia. E não muito longe dali, porque às vezes olhamos o mapa e os irmãos sabem que o planisfério, aquele mapa que nós compramos na papelaria quando estávamos lá na 5ª, 6ª série, graças a Deus esse tempo passou, né, irmãos? É bem deformado e a parte de cima dele parece bem maior do que realmente é. Então não é longe, não, é bem pertinho dali. Estão os pés de barro e de ferro, que são as nações europeias. E quando nós lemos os livros de história, estamos lendo os desdobramentos da profecia. Irmãos, quando a Primeira Guerra Mundial começou, havia 2 figuras na Europa que, se vivessem hoje, estariam assim, tão distantes politicamente quanto estavam distantes geograficamente, que era o rei da Inglaterra e o imperador russo. Estes 2 homens, porém, embora morassem em cantos opostos, eram primos. Eles eram tão iguais um ao outro que eles gostavam de se encontrar e tirar fotos juntos, porque pareciam 2 irmãos gêmeos. Agora veja se o primeiro-ministro inglês vai encontrar com Putin para tirar uma foto recreativa dessa. Mas de jeito nenhum, hoje não. Mas era assim que a Europa era há menos de um século atrás. Quando a Primeira Guerra Mundial começou e a Alemanha... Os alemães são terríveis, né? Uma vez alguém disse assim, que se reunir 2 britânicos nós temos um império, mas se juntar 2 alemães nós temos uma briga. E os alemães levantados contra toda a Europa, a Casa Real Inglesa, que hoje responde como sendo a Casa de Windsor, tinha o mesmo sobrenome alemão daqueles que estavam reinando sobre o Império Austro-Húngaro. E aí eles trataram de mudar o seu sobrenome, só para não ficar aparentados tão claramente com os alemães, que eram os grandes brigões da história. Então aí nós temos várias nações que se unem. Quando a coroa portuguesa fugiu para o Brasil, em 1808, Dom João VI chegou aqui fugindo de Napoleão. Só que Napoleão era casado com uma prima de Dom João. Irmãos, a briga era terrível. Exatamente como Deus disse a Daniel que seria. Agora, nós abrimos os jornais e encontramos lá todos estes personagens. E aí vem a pergunta: e o que está acontecendo com o mundo? Está acontecendo com o mundo aquilo que a palavra de Deus disse que aconteceria. Nós tivemos um período que os historiadores chamam de o século americano. E havia uma grande perspectiva de que mesmo o século XXI continuasse a ser o segundo século do Império Americano. Irmãos, eu gosto dos Estados Unidos. Se tem uma nação neste mundo que deu certo, foi aquela lá. Eu me lembro de ter conversado com um professor de tarde alguns anos atrás, um homem muito abençoado de dinheiro, visitou muitas nações, mas ele era professor de geografia e, como todo mundo da área de humanas, era comunista.
Então ele me disse, eu tinha o desejo de visitar todas as nações e a última das nações que eu visitaria era a América. Não ia dar o meu dinheiro para ir aos Estados Unidos. Mas depois de ter viajado o mundo todo, eu fui. Aí eu tive que perguntar, né? E aí, meu irmão, depois de finalmente entrar lá, de qual nação você gostou mais? Aí ele, muito constrangido, disse assim, dos Estados Unidos. Aí, tome, comunista. Mas, irmãos, para alegrias de um, para tristezas de outro, nós estamos vendo o centro do poder mundial retornar para a Europa da profecia. O meu sogro é uma das pessoas que eu conheço que mais aguarda a volta de Jesus. A outra é o meu pai. E o meu sogro disse assim quando o presidente Trump foi eleito: agora eu acho que eu sei como é que a profecia vai se cumprir e o poder mundial retornar lá para a Europa. Precisa de um doido para fazer um negócio desse. Só que o diagnóstico do presidente Trump com relação à economia, balança comercial e essas coisas todas está certo. Ele não está errado no que fez. E o mais interessante é que não só o seu diagnóstico é politicamente correto, como é escatologicamente exato. Veio no momento certo. O que está acontecendo com o mundo é o que o próprio Deus disse que aconteceria. E não se trata agora de observarmos a geopolítica como quem observa um jogo de futebol, um campeonato do seu esporte preferido, fazendo plateia e claque para a nação da sua predileção. Nós torcemos e pertencemos a uma nação e a um reino que não está envolvido nesse jogo como sendo o reino da vez, o império da ocasião, ou a nação que decai, ou aquela que se levanta. Nós fazemos parte do reino, conforme diz o capítulo 2 do profeta Daniel, que não será destruído. As nações sobem e descem, levantam-se e caem. E conforme observamos aquilo que Daniel contou ao rei, que era o próprio sonho do rei, nenhuma dessas nações que veio após a Babilônia, nem a Média Pérsia, nem a Grécia, nem Roma e nem o Império, a Comunidade Europeia, nenhuma delas exatamente ergueu-se sobre a sua antecessora. A antecessora é que ruiu. E os irmãos observam que a qualidade dos metais que compõem a estátua foi decaindo. Exatamente como nós observamos o mundo hoje. Não tem coisa que melhore, só piora. Os físicos talvez queiram explicar tudo isso usando a lei da termodinâmica. As coisas sempre se estragam. É uma boa explicação, mas a palavra de Deus é a mais completa de todas. Há uma decadência por causa do pecado. Agora que nós já sabíamos, né? Mas é só para não esquecermos das coisas e por que estas coisas estão acontecendo no mundo, vamos, por fim, voltar os nossos olhos para a expressão escatológica mais poderosa do capítulo 2 do profeta Daniel. E não é a descrição da estátua. Não é a sucessão dos reinos, não é os metais que compõem a estátua. Aquilo que de mais poderoso, doutrinariamente, escatologicamente presente está no capítulo 2 do profeta Daniel é uma frasezinha curtinha, lá no versículo 28, que o leitor apressado bate o olho e até pula, porque quer chegar logo na estátua. Mas é aí que está. A palavra de Deus diz assim no versículo 28, mas há um Deus no céu. Essa é a expressão mais forte. Mas há um Deus no céu que revela os segredos. Ele faz saber a Nabucodonosor o que será o fim dos dias. E assim vem a revelação. Há um Deus no céu. Quando abrirmos o jornal de amanhã, nós teremos mais uma surpresa.
Será que eu sei de uma coisa que ninguém sabe? Não, meu irmão. A única coisa que eu sei é que o mundo está uma bagunça. Então prepare-se, porque amanhã haverá mais uma surpresa. E os jornais da semana que vem nos deixarão ainda mais confusos. Mas há um Deus no céu. E quando nós observarmos que toda essa guerra comercial e geopolítica e esse desarranjo e as nações rosnando feias uma para a outra, chegar por fim a afetar o nosso dia a dia, porque neste momento nós estamos olhando para a televisão e pensando dos jornais e das telas dos celulares, está tudo um pouco longe, ainda não chegou aqui. Espera, irmão, aguenta só um pouquinho só, viu? Quando todo o reflexo disso chegar aqui, o que você não pode esquecer? Há um Deus no céu. Quando você não tiver condições técnicas de descrever o quadro geopolítico, esta frase você vai conseguir repetir. Há um Deus nos céus. Quando perceber que a guerra voltou com força para aquelas regiões que nós só líamos no Antigo Testamento, o norte da África, o Egito, o Antigo Oriente Próximo, o território de Israel, a Pérsia, você ainda poderá dizer, mesmo que não consiga identificar esses personagens, há um Deus nos céus. Quando perceber a queda de um gigante, de uma grande nação, você dirá, há um Deus no céu. Quando vier perturbação econômica, você dirá, há um Deus no céu. Este mesmo Deus que cuida de todas as coisas grandiosas, deu pequenas atenções a homens muito fracos, muito frágeis, muito dependentes dele, porque o Deus do céu, estando no céu, tem nas suas mãos os céus e a terra, os grandes e os pequenos, as nações e as famílias, os povos e os indivíduos. Há um Deus no céu e não há coisa que escape ao controle do nosso Senhor. Quando os jornais de amanhã saírem, não nos desesperemos. Se neles houver uma notícia de um ataque terrorista, do derretimento das moedas no mundo inteiro, de hiperinflação, de estagnação econômica, de desemprego, de perseguição, de morte, de calamidade, há um Deus no céu. E todas as coisas já estão determinadas pelo Senhor. Todas elas já foram escritas e profetizadas por Deus. Não há coisa que se escape ao controle do nosso Pai Celestial. O seu reino não será destruído. Meus irmãos, quando aqueles pés de barro e de ferro forem esmiuçados, diz a profecia, não se achará lugar para algum deles, qualquer um. Isso significa que os poderosos da terra estarão procurando sobre quem dominar, para reestabelecer seus reinos, para reestabelecer os seus conchavos políticos, mas não haverá lugar para eles, porque o nosso Rei, o Senhor Jesus, encherá toda a terra com a sua presença e o seu reino perfeito. E embora nós contemos o reino milenial de nosso Senhor no calendário humano como tendo 1000 anos de duração, essa é apenas uma das perspectivas do reino de Cristo, uma das perspectivas do reino do Senhor, porque o reino do Senhor, embora tenha essa contagem de 1000 anos estabelecido literalmente sobre a terra, quando todas as nações forem julgadas, é um reino que já existe. Ele é antes de todas as coisas, e quando todas as coisas acabarem, este reino continuará a ser. Da última vez que eu encontrei o pastor Antônio Gilberto, ele disse para mim assim, que era bom darmos muita atenção a uma expressão bíblica que diz pelos séculos dos séculos, porque a quantidade de tempo que cabe dentro dessa expressão, a mente humana jamais poderia alcançar.
e o reino que não será destruído durará por todos os séculos dos séculos e até depois da consumação do tempo. Esse é o Senhor ao qual nós servimos. Não tenha medo do jornal de amanhã. Ele já está noticiado aqui.